Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria, estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia para, neste momento da liturgia, estarmos compartilhando a palavra de Deus. Estamos em oração, estamos buscando a Deus e palavras de estímulo para esse mês de janeiro de 2020. Queremos que a Remanescente Cristã Filadélfia e todos vocês que nos assistem aí pela plataforma do YouTube sintam aquecer no coração de vocês a palavra de Deus e que essa palavra possa gerar frutos de qualidade que expressam a Cristo e também possam motivá-los a serem conquistadores, atingirem as metas e objetivos. Muitos aí que são fogo de palha, quando chegar já em abril ou mesmo até no carnaval, eles já se desviam do caminho do Senhor, porque primeiro não venceram o próprio eu, o próprio egoísmo. Se não estabelece uma estratégia para os combates, não vai chegar até o final do ano. E se o Senhor Jesus Cristo voltar, então, não estão nem qualificados. Pois muitos são chamados, poucos os escolhidos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro do profeta e juiz Samuel. Segundo livro Samuel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Vamos ler do capítulo 5, do verso 13 em diante. Capítulo 5, do verso 13 em diante. Davi tomou ainda concubinas, mulheres para si, depois que veio de Hebrom para Jerusalém. E Davi teve mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Ivar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: ataca, pois entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi para Baal-Perazim e ali os derrotou. E disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e as suas tropas os levaram. Os filisteus voltaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi tornou a consultar o Senhor, que respondeu: não subirás, mas dá a volta por trás e ataca-lhes em frente das amoreiras. Quando ouvires o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, tu te apresentarás, pois é o Senhor que sai diante de ti a ferir as tropas dos filisteus. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até chegar a Jessé. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome por esta palavra, meu Deus. Ajuda-nos a sermos como Davi, meu Deus, e a invocarmos o teu nome, meu Deus, diante dos desafios que estão diante de nós. Estarmos atentos e prontos a eliminar as ameaças que ameaçam, Pai Santo, as nossas posses, nosso casamento, nossos bens que o Senhor nos concedeu, tudo aquilo que conquistamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco o teu poder, meu Deus, para que a partir de hoje o inimigo não possa mais tirar, meu Deus, aquilo que nos foi dado por promessa e que por fé em Ti nós conquistamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, insere essa palavra em nosso coração para que possamos ser vencedores como Davi
Em nome do Senhor Jesus Cristo, interfere na nossa vida. Senhor Jesus Cristo, interfere ao longo desta mensagem, meu Deus, e usa a minha vida como canal da tua comunicação. Em nome do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Fala com a remanescente cristã Filadélfia. Fala, Pai Santo, com aqueles que nos assistem no YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Estratégias e combates. Esta é a proposta da mensagem que eu vos trago nesta manhã de domingo. Estratégias e combates. Se você pensa que a vida consiste em enfrentar apenas algumas batalhas ou algumas dificuldades em algumas fases da vida, e hoje você, porque tem muito dinheiro, você acha que está isento, ou talvez você comprou um bunker, como alguns da Irmandade Muçulmana tem lá no Oriente, você está muito enganado, né? Você vai ver que de tempos em tempos, assim como aquele marcador, o marca-passo lá que mede as batidas do coração, bem assim é a nossa vida. Nós vemos, se olharmos pelo retrovisor da vida, nós vamos ver altos e baixos. Nós vamos ver que tivemos muito, tivemos perda, algumas pessoas se diziam fiéis, já não estão mais do nosso lado. Nem às vezes a gente olha para fotos de amigos, alguns já não estão mais casados, fizeram casamentos com esposas lindíssimas, mas já não estão mais casados. Filhos perdidos para as drogas, filhos perdidos, desviados do caminho do Senhor. São várias as condições em que as pessoas se apresentam no dia de hoje. Mas algo muito importante é nós termos uma convicção. Para sermos conquistador, como eu falei aqui na mensagem para Josué, há algum tempo atrás, nós temos que declarar fé. Como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto estivermos alinhados com o Senhor nos dará força, nos dará estratégia. E quando não tivermos capacidade nem competência, o Senhor pelejará por nós. Porque Ele prometeu em Sua palavra, que estiver acima da nossa competência, Ele vai atuar, porque nós somos menina dos seus olhos. Nós somos a noiva de um varão valoroso, poderoso, que nunca perdeu uma guerra. Tentaram matá-lo, mas ficaram decepcionados porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós estamos do lado certo. A igreja de Cristo, a remanescente cristã Filadélfia, está alinhada com o mais forte, que não perde uma guerra, não perde uma causa. Nós vamos tomar posse da Jerusalém celestial, da nova Jerusalém. Eu creio isso. Eu não sei quantas coisas eu tenho que perder nessa vida, ou você também, mas uma coisa é certa, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Um belo exemplo para ilustrar aquilo que o objetivo desta mensagem é olharmos para a vida de Davi. Se você percebeu, eu fiz questão de mostrar um Davi guerreiro vencedor, que consulta o Senhor e recebe a estratégia e vence os combates, mas ao mesmo tempo eu mostro um Davi transgredindo o código mosaico em Deuteronômio capítulo 17. Bem sabemos que antes de existir um rei em Israel, o nosso Deus, na sua lei, no código mosaico, estabeleceu lá, no capítulo 17, que os reis não poderiam acumular cavalos, os reis não poderiam acumular mulheres, e os reis também não poderiam acumular tesouros. Esses três fatores determinantes, quando olhamos para o filho de Davi, né? Salomão, ele transgrediu as três cláusulas da lei. Davi, ele foi um homem que teve muitas mulheres, mas ele nunca se prostrou diante de outros deuses. Foi um homem fiel na adoração ao único Deus, Javé, Senhor absoluto no judaísmo, né? Mas ele transgride uma parte da cláusula no que diz respeito a acumular mulheres e formar haréns. É terrível porque os reis do Oriente juntavam as mulheres mais belas e costumavam apresentar a vitrine das suas mulheres mais belas como forma de ostentação. Principalmente os grandes imperadores. A primeira coisa que se fazia quando um rei dominava o outro rei era ali tomar as riquezas, né?
analisar toda a riqueza que já havia sido pilhada de outros povos conquistados e usufruir do harém daquele rei que havia sido dominado. Então os reis ficavam ali muitas vezes disputando a quantidade de mulheres. Era uma forma de orgulho e sustentação, de ostentação, né? Ficar ali expondo as mulheres belas que eles haviam tomado. Sem contar que às vezes nas relações diplomáticas e comerciais, quando haviam ali uma balança comercial favorável que favorecia determinado rei, o outro rei que se via ali beneficiado, ele concedia a sua filha e também todas as serviçais que acompanhavam e que também se tornavam concubinas do rei. Vinha o rei, vinha uma princesa e vinha também um harém de concubinas de bagagem, né? E os reis iam formando verdadeiros haréns de mulheres lindíssimos, né? E Davi, ao invés de ignorar essa situação, reconhecer que já tinha uma mulher muito linda, né? Já tinha uma mulher muito linda, Mical, que não estava em posse dele agora, mas tinha Ainoã. Aí depois ele tem Abigail. Se tivesse satisfeito com as duas, né? Uma só não, com duas, ele vai contrair mais outros casamentos e vai ter uma série de filhos. Algo terrível, porque muitas vezes as pessoas que estão de fora dizem: ah, Deus parece que faz vista grossa ao adultério. Esse Deus que os cristãos pregam aí faz vista grossa ao adultério. Olha lá, Davi teve um monte de mulheres. Por isso que eu fiz questão de citar aqui, que essas mulheres aqui vão trazer um problema terrível. Dos filhos dessas mulheres começaram a haver disputa pelo trono. E vemos que Salomão, quando ele foi governar, teve que enfrentar o seu irmão Adonias, que tentou dar um golpe de estado antes do pai morrer. Antes que Davi morresse, Adonias tentou tomar o trono. Sem contar isso, antes mesmo de Adonias tentar, deslocando um pouco antes no passado, vemos que o filho de Maaca, Absalom, foi vingar lá a morte de Tamar, né? E ele também vingou o estupro de Tamar, né? Matando Aminon, que era o primogênito, ele haveria de herdar o trono de Davi, né? Depois vemos que quando ele volta da cidade de refúgio, ele vem com a intenção de conspirar e de efetuar um golpe de Estado. E ele efetua o golpe de Estado. Então vemos que Absalom e Adonias, que eram filhos de mulheres diferentes, né, promoveram golpes de Estado terríveis. Então vemos que o adultério e manter várias mulheres geram famílias complicadas e também filhos complicados. Ciúmes, contendas, discussão, porque um homem só, para dar conta de tanta ostentação de tantas mulheres, ele não vai dar conta, não adianta. Vão haver implicações e desdobramentos. Então vemos aqui um Davi, que de certa forma é um menino, um homem que aprendeu a adorar a Deus, aprendeu a confiar em Deus, consultava a Deus, era um adorador, viu o cumprimento das promessas. Ele foi ungido 3 vezes como rei, a primeira vez pelo profeta Samuel, a segunda vez em Hebrom, quando foi ungido rei de Judá em Hebrom, ficou ali 7 anos e meio como rei, depois por todas as tribos de Israel, unindo a confederação de Israel, ele é ungido pela 3ª vez. Veja no versículo 5:12, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel e engrandecido o seu reino por amor do seu povo Israel. Coisa maravilhosa é vermos que o Senhor, às vezes, em muitos dos casos, ele não trabalha a curto prazo. Eu tive profecias da minha vida na infância, quando eu era um bebezinho de colo. E quanto tempo se demora para concluir, né? Precisamos crescer, precisamos amadurecer pelo erro, pelo aprendizado do erro, pelo aprendizado de olhar para a vida dos outros e ver onde erraram. Isso nos agrega conhecimento e informação. E é mais fácil nós aprendermos quando vemos outro errando naquela escolha errada. Quão terrível é aprendermos pelo sofrimento. E aí você fala assim: eu não quero sofrer não. Mas o Senhor Jesus Cristo aprendeu por aquilo que padeceu. Então você não estará isento de passar por sofrimento. São as ferramentas que Deus usa no sofrimento
para aproximar você dele. Então entenda que há fases que teremos que passar por crivos terríveis de infortúnio, dores, desilusões, frustrações, traições. Tudo isso marca o nosso corpo, deixa cicatrizes na mente, deixa cicatrizes no nosso corpo, mas é a forma de nós chegarmos. Entenda que, pela ilustração que o Senhor Jesus Cristo nos disse, que se teus olhos te fazem pecar, arranca-o. É preferível você chegar com um olho só ou sem os olhos no reino dos céus do que com os teus 2 olhos para o inferno. É preferível chegar sem os braços, sem as pernas, mas chegar ao reino do Senhor Deus, ao reino eterno, do que ir com os 4 membros para o inferno. Então, ao longo da nossa história, haverão perdas, haverão marcas, cicatrizes. E sempre que olharmos para aquelas cicatrizes, nós vamos nos lembrar: poxa, naquele dia eu fui desobediente, desobedeci a mamãe e acabei me cortando. Fui desobediente à mamãe, coloquei o dedinho lá, agulha na tomada, o pastor Fernando já fez isso. Tomei um choque, peguei o alfinete da mamãe e enfiei dentro da tomada quando era pequeno. Tomei um choque. Despertou para nunca mais colocar o alfinete dentro do orifício da tomada. Então nós aprendemos muitas vezes pela dor, e você tem que entender como cristão. O fato de estar sofrendo, o fato de estar passando por uma traição, nos leva muitas vezes, as pessoas que não estão alicerçadas na palavra, a acharem que Deus as abandonou. Ah, Deus me abandonou, que tristeza, né? Veja que o Senhor Jesus Cristo passou por situação semelhante quando ele estava ali na cruz do Calvário e ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento trágico e cruel da maldade, o âmago da maldade do mundo foi colocado sobre, o cúmulo da maldade do mundo foi colocado sobre a vida do Senhor Jesus. E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo estava em morte espiritual, ou seja, se tornou maldito em nosso lugar. Então naquele momento Deus não poderia estar tratando ele de outra forma senão olhando para ele com desprezo, que é o pecado, a maldade. Mas ele cria na promessa, porque antes de morrer ele disse: em tuas mãos, na mão de quem ele está entregando? Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Porque ele sabia que depois que desfalecesse, a sua alma estava guardada no Pai, e o Espírito do Pai o haveria de ressuscitar. Então, possam vir lutas, que venham lutas e dificuldades. Se elas tirarem o nosso fôlego e nos desfalecerem, o Senhor nos ressuscitará dentre os mortos. Então não fique triste e abatido se eu falar algumas coisas fortes que te desagradem nessa manhã. Mas é a palavra de Deus e é o jeito de Deus agir com a tua vida, para que você seja um conquistador. Vemos que Davi havia recebido unções com azeite e ao mesmo tempo as promessas vinham de encontro ao coração dele. E diante da morte nos campos de batalha, diante da intensa perseguição de Davi, Deus foi construindo no caráter de Davi estratégias de guerrilha, estratégias de sobrevivência. Então quando Deus nos envia para o deserto, nos envia para morar em caverna, Deus está forjando o nosso caráter, dando estratégia de sobrevivência. Deus não quer que você seja um malandro da vida, mas Deus quer que você adquira estratégia de guerrilha. Que o inimigo não vai chegar brincando com você, não. Ele te estuda na primeira batalha, ele estuda você na primeira batalha, você venceu a primeira. Espera que eu volto de novo. Você percebeu no texto aqui que os filisteus atacam 2 vezes? Né? Então ele vem uma vez, vem outra, ele espera 30 anos e volta quando você está com 70 anos, ele volta de novo. E tem alguns crentes que viram velho safado, aí com 70 anos, lá vem o diabo, derruba o cara com 70 anos. Davi foi assim, né? Já velho pecou no pecado do recenseamento, transgrediu a lei do recenseamento e teve que ser punido. Então, enquanto estivermos nessa terra, haverá lutas e dificuldades até o fim, né? Vai ser assim até o fim. Não vou mentir para você. O que disse o apóstolo Paulo aos anciões de Éfeso? Convém, por meio de muitas tribulações, adentrar ao reino dos céus. O apóstolo Paulo disse que é por poucas.
Não, diz que é por muitas. Convém por muitas aflições entrar no reino do céu. Agora, se você não quer passar tribulação, você quer se coadunar com o mundo, tudo bem, viva conforme o mundo, mas você não vai entrar no reino dos céus. Então eu prefiro passar luta e entrar no reino dos céus. Porque quando eu entrar no reino dos céus, eu não vou ter mais esse corpo inclinado ao pecado. As lutas cessarão. Nós seremos aperfeiçoados, efetivamente regenerados, livres de doença. Estaremos para sempre num reino que não pode ser destruído. Então você escolhe ouvir essa palavra e aceitar. E por meio de tribulações nós adentraremos o reino dos céus. Ou você se coadunar com o mundo e dizer, não é a mensagem que eu quero para mim. Né? Porque o bispo me ensinou que eu sou cabeça, que eu não sou cauda. Continue com essa mensagem. Logo, logo, Satanás, como eu disse, ele é muito paciente, ele vai impor algo muito forte. Se você não estiver nessa palavra que o apóstolo Paulo citou, talvez você não entre no reino dos céus. Como eu disse, a palavra é um pouco forte, mas nos faz pôr os pés firmes na rocha que é Cristo. Deus prometeu, Ele está construindo um prédio grande. E Ele está alicerçando. E para construir o alicerce desse prédio grande, dessa torre grande que glorifica a Cristo, tem que cavar profundo. Tem que cavar profundo para que esse prédio realmente seja grande. Algo de maravilhoso na vida de Davi é que muitos talvez olhavam para ele e diziam, cadê a promessa, Davi? Você foi ungido lá rei, venceu o gigante e agora vive foragido, vive com mercenário, né? E negócio dentro de caverna, dormindo no desconforto das cavernas, pelos desertos, com os bandoleiros, virou um lampião do deserto, do cangaço do deserto, né? Protegendo terra, aí praticamente sob a mira de flechas, né? E daí correndo risco de espada, de morte por espada, né? Muitos talvez zombavam, né? Mas quando chega o momento de Deus exaltar, Deus derruba um por um dos inimigos, a começar por Saul, que morre em Gilboa. E quando Saul morre em Gilboa, os grandes príncipes, os grandes latifundiários, proprietários de terra, que talvez já tinham perdido a esperança, e agora Saul, nosso rei, perdeu para os filisteus. Perdemos todas as nossas terras. Perdemos a conquista do nosso gado. E agora? Aí eles se lembraram. E o Davi? Ele é que é o homem apto para conduzir os nossos exércitos. Proteger a terra que o nosso pai Abraão recebeu como herança e como promessa. Eles se lembraram de Davi. E quando eles se lembram de Davi, eles falam, vamos colocar à disposição todos os nossos recursos, todo o nosso aparato militar, sob a condução de um homem que é guerreiro, que venceu o gigante, que foi forjado no deserto, protegendo as nossas terras. Os homens de Judá reconheceram primeiro em Hebrom, por isso ele se torna rei primeiro em Hebrom. Mas quando chega no tempo certo, Saul foi derrotado lá em Gilboa, perdeu para os filisteus, aí se juntam todos os príncipes que vão lá reconhecer Davi. Está aí no capítulo 5, no verso 1. Então todas as tribos de Israel foram a Davi. Olha como aqueles amigos e pessoas que estão ao redor vêm reconhecer que você é promessa de Deus. Vem reconhecer que você é ungido, você é selado, você tem a competência. E disseram, somos todos parentes de sangue. Lembraram até que você é irmão. Somos irmãos espirituais. Por quê? Vem você na vitrine do sucesso. Quando vem você na vitrine do sucesso, eles se lembram, bem que o profeta disse, como Deus honra a sua palavra, né? O profeta de Deus, Samuel, profetizou que Davi seria rei, né? Veja aí, somos irmãos de sangue do nosso pai Abraão. A palavra vem na ponta da língua daqueles que reconhecem. É assim Deus zelando, o Espírito Santo zelando o cumprimento da profecia, da sua palavra. Veja o que eles vão afirmar aqui, com a boca deles, igual a exaltação de José. Além disso, quando Saul ainda era o rei, eras tu que comandava a batalha, reconhecendo a incompetência de Saul e a competência de Davi nas batalhas em Israel. E também o Senhor te disse, serás o pastor do meu povo Israel e chefe sobre ele. Está dando para você compreender aqui
Como Deus trabalhou quando ele era um pastorzinho lá. Davi, protege a ovelha de Jessé agora. Ó, vai vir um lobo, vai vir um urso, vai vir um leão. Ataca. E Davi, com bravura, com a sua funda, derrotou o urso, derrotou o leão, protegeu as ovelhas. Davi nem se dava conta, mas Deus já estava construindo lá, ó, a gestão sobre ovelhas, né? O Senhor Jesus Cristo, quando chega em Jerusalém, encontra e chora, porque os escribas eram incompetentes como Saul, não conseguia vencer a batalha do pecado, né? Jesus chora e vê Israel como ovelhas desorientadas. Está cheio de pastor que não aguenta o crivo da prova e não está apto para conduzir a ovelha, não está apto para orientar a ovelha, não está apto para receber o cajado na mão. Davi aprendeu lá atrás, cuidar da ovelha, protege a ovelha do urso, protege a ovelha do leão. Eu sinto um ciúme danado das minhas ovelhas, dos meus alunos, sabe? E a todo instante eu quero ensinar, porque experimentado na vida como eu sou, eu sei qual será a implicação de você tomar alguns medicamentos, porque está cheio de falso mestre aí, dando uns remédios que não são bons. E isso vai ter um efeito colateral, vai ter uma implicação. Se você tomar qualquer medicamento na vida espiritual, você pode degringolar. Então Davi aprendeu a cuidar e proteger as ovelhas. Então todos reconheceram, veja que coisa interessante, né? E vieram, texto de Crônicas, capítulo 11, vem nos mostrar que eles vieram uma verdadeira convenção com todo o aparato de guerra. Davi, eles batendo continência, reconhecendo a Davi, estamos à tua disposição, ao comando de ti nas batalhas, nós avançaremos contra aqueles que querem tomar a terra da promessa e aquilo que o nosso Deus prometeu a Abraão, nosso pai. Houve uma verdadeira marcha militar ali, colocando todo o aparelho militar à disposição e ao comando de Davi. Veja algo interessante aqui, depois fala do período em que ele foi rei em Hebrom durante 7 anos e meio, porque Judá, lembra-se quando Davi era um mercenário, o que ele fazia? Os despojos de guerra ele distribuía entre os príncipes de Judá. E também protegia as fazendas dos judeus, né? Dos invasores, dos amalequitas e tantos outros povos, né? Então primeiro ele foi ungido rei lá, e governou em Hebrom durante 7 anos e meio. Depois vieram todo Israel reconhecendo que Davi era rei. E ali ele vai reinar por 33 anos. Davi encheu seu coração de esperança, porque todos reconheceram que ele tinha competência. As suas qualidades fluíram e denotaram-se diante de todo, ao ponto de todos reconhecerem, você é rei. E aí vemos que Davi, já por visão de Deus, eu preciso consolidar a unificação do meu povo. Não entre em disputa com outro evangélico. Não fique tentando mostrar que você sabe mais do evangelho com outros evangélicos. A batalha é cultural. Você não tem que ficar debatendo com outro crente. Vá debater na batalha cultural. Hoje existem ativistas das trevas tentando desvirtuar o evangelho, né? Acessem a minha página lá no Facebook, você vai ver um deles. Está infiltrado dentro da igreja. É com esses que nós temos que lutar. Então Davi, para manter a unificação do seu povo, vou fundar Jerusalém como capital da confederação de Israel. Todas as tribos estarão unidas em adoração a um só Deus, e eu como rei, o escolhido do Senhor. Eu aguardei o tempo e chegou a hora de eu como rei, escolhido por Deus, no tempo de Deus, submetidos à lei de um Deus soberano. Ah, isso agrada o coração de Deus. Como isso agrada o coração de Deus. Nós vemos que o tetaravô dele, Caleb, conquistou a cidade de Jebus. Lembra do Melquisedeque que vem ao encontro de Abraão? Ele um dia foi rei dessa cidade dos Jebuseus, né? Caleb conquistou a cidade dos Jebuseus, mas os judeus foram afrouxando, fazendo concessões, e os Jebuseus foram crescendo, e ali naquele forte de Sião, era o símbolo máximo de pujança e ostentação do domínio dos Jebuseus sobre a cidade da paz, Jerusalém. E Davi disse, ali vai ser a capital. Aqui eu vejo a coragem de Davi, igualzinho do tetaravô dele, do Caleb. Eu quero a cidade do gigante, com 85 anos, o velho estava velho, quem olhar está velho, não.
Estou cheio de vigor, igualzinho quando eu entrei nessa terra. Eu quero a cidade dos gigantes. Vou derrotar os anaquins e vou tomar a cidade dos jebuseus. E ele conquistou. Seus filhos venceram gigantes, homens de 4 metros de altura, 4 a 5 metros de altura. E ele, com certeza, essa inspiração dos heróis de guerra. Veja a importância de nós cristãos nutrirmos as nossas tradições, conservarmos a tradição judaico-cristã que está na nossa mente, os nossos referenciais, de que em tempo e fora de tempo, até na velhice, Caleb nos instrui. Nós vamos enfrentar gigante, mas nós temos a promessa, e é garantido que vamos receber essas promessas. Então Davi vai com a sua fúria. E aí estavam lá os jebuseus no forte de Sião, zombando. O nosso forte, olha quem é Davi, tomou o trono agora e acha que pode nos derrotar. Até coxos e aleijados podem se defender de Davi. Ficaram zombando lá de cima das muralhas, né? E Davi, como eu disse, ele foi experimentado nas batalhas. Ele conhecia caminhos, estratégias, ele já tinha entrado naquele lugar. E ele sabia de pontos fracos. É muito importante você entender a engenharia social. É muito importante você entender de engenharia teológica, para saber como o inimigo atua, suas formas, estratégia, o jeito de agir, a dissimulação, infiltração no meio do povo de Deus, infiltração por entretenimento pelos teus olhos, pelo teu ouvido, sem entender como é que o inimigo luta. E o que o Davi fala para Joabe aqui? Está lá em Crônicas, né? Ele fala, ó, Joabe, pega a tropa especial, invade pelos dutos, pelo sistema de irrigação, pelos dutos de arrefecimento da cidade você vai conquistar. Ali não deu outra. Veja o que está dizendo aí, ó, no verso 7. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. No verso 8. Naquele dia Davi disse: todo aquele que quiser ferir os jebuseus terá de subir pelo canal e ferir aqueles aleijados e cegos, adversários de Davi. Por isso se diz que nem cego nem aleijado entrará no palácio. Então Davi, ó, entrou pelo... Joabe comandou um grupo estratégico ali, um comando pelos canais de irrigação por debaixo da cidade, subiram lá para dentro e as tropas de Judá conquistaram a cidade de Davi. Ficou chamada, conhecida como Cidade de Davi. Essa foi a primeira vitória de Davi, a primeira grande vitória, ele já consolidado como rei, conquistando a cidade, a capital, e derrotando os jebuseus e consolidando Jerusalém, a cidade de Davi. Muito cuidado, que hoje nos telejornais ensinam que talvez Jerusalém não seja a cidade de Davi. É cidade de Davi, sim. É cidade de Israel, não é cidade de Palestina. Palestina nunca existiu como nação. É cidade de Davi. Jerusalém pertence a Israel, pertence à descendência de Abraão. E vai ser de lá que o Senhor Jesus Cristo vai governar. E vai ser de lá que nós, na Nova Jerusalém, vamos governar com Cristo, pois somos co-herdeiros com Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos aqui? Que Davi age em conformidade com a palavra de Deus, e ele, pela sua experiência de experimentação nas lutas e nos combates, colocou diante de Deus, e Deus usou tudo o que ele aprendeu para ser um conquistador. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você não está entendendo o que você está sofrendo, mas é Deus forjando, construindo em você pernas fortes, músculos fortes, uma consciência, uma mente estratégica forte. Vai chegar a hora exata no tempo de Deus, que o que você aprendeu lá atrás você vai pôr em prática. Você aprendeu lá atrás, naquela experiência de dor, de perseguição, você vai pôr em prática. E aí vemos aí, né? No verso 9, assim Davi habitou na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E foi levantando edifícios em redor, desde o Milo para o centro, para dentro. Davi se fortalecia cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. A presença de Deus, as promessas e as palavras de Deus, ó, nos fortalece. Vai sendo construída a vontade de Deus. Nós que em Jerusalém, em Israel, não haviam engenheiros. Aqui
houve a necessidade do contato com os primeiros pedreiros, os primeiros engenheiros, né? Bom captador entenda, né? Irão aqui vem praticamente trazer para Davi projetos de urbanização, de construção de edifícios, torres, ou seja, talvez apresentou uma planta não só do palácio, mas também de outros edifícios estratégicos para construir e fortalecer a cidade de Jerusalém. No verso 12, né, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel e engrandecido o seu reino por amor do seu povo Israel. Algo, como eu disse, terrível, torna a inteirar novamente. Muitas vezes estamos fazendo a vontade de Deus em algumas áreas, mas em outras áreas, por negligência nossa, aquilo que para você pensa, não é um pecado agora, é apenas um pecadinho, dá para empurrar com a barriga esse pecado, dá para conviver com esse pecado, porque eu posso eliminá-lo a qualquer momento. Não vai dar para eliminar a qualquer momento aquele pecadinho que você plantou lá atrás. Seu pecado te encontra lá na frente. Como eu disse no início da mensagem, ostentar a posse de várias mulheres lindíssimas e até mesmo mulheres pagãs, vão implicar lá na frente consequências terríveis. Vemos, como eu disse então, tanto Absalom como Adonias, que eram filhos de mães diferentes, trouxeram até tentativas de golpes de Estado que fizeram Davi sofrer muito. Então, quando estamos na vontade de Deus, como está dizendo o verso 12, né, vendo as promessas se cumprindo, tira o pecado do meio da tua vida, porque talvez não traga consequência agora, vai trazer lá na frente, e você vai ver que a palavra de Deus que se cumpriu te tornou grande, também a palavra de Deus que te exortou lá atrás e você não obedeceu, vai trazer a sua consequência. A espada jamais se apartará da tua casa. Não vamos entrar nessa questão, mas é muito importante começarmos o ano tendo isso em mente. Não, eu vou continuar mais esse ano de 2020 praticando esse erro. Vou continuar em 2020, hoje, amanhã, e quando chegar a hora eu posso tirar esse pecado. Não, tire agora para que isso não te traga consequências mais tarde. E aí vemos algo muito interessante. Como eu disse, em rápidas palavras, alguns instantes atrás, o inimigo ele é paciente. O inimigo, alguns outros inimigos são muito pacientes. Alguns são mais fracos, são derrotados ali e não representam mais problemas. Mas outros são fortalecidos e eles têm paciência. Algo terrível de alguns inimigos é que, como eles veem que não pode com você agora, nesse momento que você está cheio do poder de Deus, eles esperam uma certa época e ficam analisando a tua vida, os teus pontos fracos. Colocam você ali como diz no filme do Homem de Ferro, né? Colocam você em imagem virtual e ficam estudando os seus pontos fracos. Colocam as suas imagens, né? E ficam analisando, veja como ele luta, veja como ele se defende, veja como ele age no momento de alta adrenalina, né? Bem assim eram os filisteus, né? Os filisteus haviam derrotado Saul, né? E eles logo de imediato não tomaram posse de toda a confederação de Israel, visto que eles venceram lá em Gilboa, não venceram? Algo tão interessante a notarmos que os filisteus ficaram observando a trajetória de Davi. Não vou citar aqui em rápidas palavras, houve uma guerra civil entre a casa de Judá e a tribo de Benjamim. E vemos que a tribo de Judá prevaleceu nessa guerra civil. Vemos que por 2 anos governa Esbozete, um dos filhos de Saul. E havia uma inconformidade dos príncipes de Israel, dizendo, olha, Benjamim não tem condição de governar o reino, de comandar Israel, ele não tem competência, ele vai nos levar à derrota como o pai dele nos levou, nós temos que colocar o trono nas mãos de Davi. E aí ocorre guerra civil entre os de Judá e os de Benjamim, ocorrem conspirações por parte de alguns dos príncipes que mandaram assassinar, 2 homens assassinarem e cortarem a cabeça de Esbozete. E assim, os filisteus estavam olhando todos esses acontecimentos, esperando que a guerra civil e essas conspirações, esse descontentamento dos príncipes pudessem impedir que Davi governasse. Mas quando eles viram que Davi conquistou a cidade dos Jebuseus,
Ele falou, ó, isso está nos preocupando. Davi vem tendo sucessivas vitórias. Nem a guerra civil, nem o descontentamento dos príncipes, e nem mesmo os jebuseus puderam impedi-lo. É hora de nós atacarmos e impedirmos que ele governe. Vamos tentar cortar o mal pela... Foi a hora que os filisteus tentaram ali vir contra Davi para tentar frustrar o governo de Davi, impedir o governo de Davi. Isso ocorre na política até os dias de hoje. São os chamados sabotadores de governo, sabotadores da informação, da desorientação. Isso acontece. Na nossa vida é o quê? Inveja do que você conquistou, inveja do que você possui, desorientação, mentem, difamam acerca de você, falam mal de você para atacar o teu emocional, para você não gerir sua vida bem, para você desanimar na oração, para você desanimar na leitura da palavra. É assim que o inimigo age para que você não alcance o sucesso. E aí, de repente, diante desse bombardeio, né, nós vemos que o inimigo vem com a fúria. E como é que ele vem contra você? Né? Você já notou que geralmente o nome das cidades aqui é nome de demônio, é nome de ídolo, né? Cidade de Baal Perazim, está aí no versículo 20, né? A maioria dos nomes das cidades eram nome de deuses pagãos. É igualzinho você, quando você viaja por qualquer cidade em São Paulo, você vai ver lá o obelisco, você vai ver símbolos pagãos, você entra dentro do mercado municipal aqui em São Paulo, você vê lá a cara da Artemis, a cara da deusa Artemis, que é a deusa da guerra, né? Que é a amante do Baal, que são demônios. Paulo diz que ídolos são demônios, né? Então as cidades naquela época eram semelhantes às cidades dos dias de hoje, né? Então você acha que os filisteus vão simplesmente armados com a sua infantaria poderosíssima? Nós já matamos Saul e vamos destruir Davi. Eles não viam Davi igualzinho a Saul em hipótese alguma, né? Não viam Davi. Lembra do que aconteceu na guerra em Megido, né? Os príncipes falaram, Aquis manda Davi embora porque esse cara é um estrategista de guerra. Se esse cara se virar de lado na guerra, nem nós, com todo o nosso poderio militar, poderemos segurar esse Davi com 600 homens. Esse cara tem um Deus que é mais poderoso. Então veja só que os filisteus, eles não vão só fortemente armados lá para o campo de batalha, que está dizendo aqui na cidade de Perazim, né, Baal Perazim, cidade de Refaim, no vale de Refaim. Eles não vão só com o seu aparelho militar. Eles vão invocando os demônios. Veja aí no verso 21. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e as suas tropas o levaram. Você acha que quando você está no mercado de trabalho, no seu ambiente de trabalho, você está passando uma luta, dificuldade, você acha que você não está enfrentando agora no plano, não só uma batalha cultural, mas uma batalha espiritual, onde as forças das trevas usam e manipulam os seus agentes, aqueles que ainda não foram tocados pela luz de Cristo, né? O mal vai usar agentes, pessoas a seu redor, os invejosos, para impedir você, frustrar você, desidratar você mentalmente. Eles virão com tudo aquilo que eles têm, os recursos que eles têm, para tentar impedir você de conquistar. Mas veja o de maravilhoso. O que Davi nos ensina diante desta batalha cultural, diante desta batalha espiritual, diante de pessoas que sentem inveja de nós, que pelejam e não querem ver o sucesso da nossa vida? Veja como Davi nos ensina. Então Davi, no verso 18, os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim, né? Eu fico aqui imaginando essa batalha, né? Saul ficou assustado quando olhou de longe, lá em Megido, né, no Armagedon em Megido, e viu as tropas, a infantaria dos filisteus. Ele temeu muito e ao invés de se aproximar de Deus, ele se aproximou da feiticeira. Acabou sendo derrotado, se suicidou em Gilboa, né? Agora eles fazem a mesma estratégia. Colocaram toda a sua infantaria em Refaim. E aí, Davi, tá com medo? Olha só, foi essas mesmas forças que derrotaram o teu antecessor. Nós vamos acabar com a tua raça. E fizeram sacrifícios, invocaram os ídolos, invocaram a amante do Baal, que é a Será, fizeram sacrifício para a Será, fizeram rituais licenciosos. Aí, Davi, nós vamos acabar com a tua raça. Nós vamos acabar com a tua raça, né? Davi fez o quê? Eu vou chamar reforço, pode deixar. Davi foi consultar ao Senhor. Com certeza chamou Abiatar, o sumo sacerdote, né?
Zadok, Abiatar, chamou Abiatar, consultou o Senhor. Veja a estratégia de Davi. Consultou o Senhor. Estava acima da competência de Davi. Davi não tinha condições, pois o exército dos filisteus já havia derrotado o exército de Israel. E aí ele invoca o Senhor. Devo atacar? Este é o momento de atacar ou devo me defender para proteger Israel? E o que Deus fala? O Senhor respondeu a Davi: ataca! Olha só, Deus está mandando: ataca porque eu vou entregar nas tuas mãos. Que coisa maravilhosa é quando Deus fala isso para a nossa vida. Continua avançando que a vitória é tua. Continua avançando porque o que você tem em mãos é suficiente para me fazer a obra. Eu sou Deus que multiplica pães. Eu sou Deus que anda sobre as águas. Eu sou Deus que ressuscita os mortos. Avança, avança porque eu estou entregando nas tuas mãos. Veja no verso 20. Então Davi foi para Baal-Perazim e ali os derrotou. E disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Lá em Minas Gerais ocorreu um incidente de Brumadinho, né? As represas em Minas Gerais estão correndo sério risco de desabarem. Estava-se uma palestra de um engenheiro e ele fala que o negócio ali está crítico. Podem ocorrer outros incidentes ambientais ali. E a força das águas é algo terrível, como derruba a barreira de concreto e de vigas ali. A força da água. Veja algo interessante que Davi chama esse lugar de Baal-Perazim. Sabe o que significa Baal-Perazim? Onde Baal é quebrado. Ou seja, a muralha da infantaria dos filisteus foi varrida com a água de Israel. Ou seja, a infantaria de Judá, mesmo em menor número, derrubou a infantaria como as águas derrubam uma represa. Ou seja, Davi venceu o primeiro combate. Né? O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim, no verso 20. Veja no 21 então, os filisteus deixaram ali seus ídolos. Em toque de recolher, os filisteus deram linha e deixaram o quê? Poxa, vamos fugir porque Israel é forte. Israel tem uma estratégia, está revestido do poder desse tal de Deus Javé. Vamos embora, deixa essas porcarias desses ídolos aí que não serviram de nada. Geralmente os guerreiros filisteus invocavam a deusa Será, a deusa da guerra. Então eles invocaram a deusa da guerra e a deusa da guerra tomou um pau de Javé naquele dia. Foi derrotada ao ponto de eles abandonarem os talismãs, abandonarem os ídolos, deixaram tudo ali, ó. Tomaram uma verdadeira surra. E eles aprendem? Não. Eles vão tentar retalhar, né? Passado um tempo, a Bíblia não declara quanto tempo, mas eles tentaram uma segunda incursão porque percebiam: Davi está imbatível, nós temos que deter. Porque derrotando Davi, nós vamos conquistar as 12 tribos. Pense que eu falei que Davi deteu as guerras civis, ele apaziguou o ânimos, a rivalidade que existia entre as tribos. Estavam todos sob o comando de Davi. Se Davi perdesse a guerra, as 12 tribos perderiam a esperança. Então eles não dão tempo para Israel pensar. Já ataca de novo. Eles se reconfiguram como soldados, de novo a formação militar, e volta para o segundo ataque. E aí Davi, com certeza, ele disse: houveram algumas perdas. Como agora enfrentar novamente? Parece que eles se multiplicaram, né? Parece que eles se multiplicaram, estão mais fortes. Os filisteus contratavam muitos mercenários, e principalmente os nefilins, que eram gigantes, homens de 3